People, pessoas de olhos negros, às vezes chamadas de Black-Eyed Children, crianças de olhos negros, ou BEC, sigla para Black-Eyed Kids, que seria a mesma tradução do anterior, são jovens, na maioria das vezes crianças, com os olhos totalmente negros, onde não há diferenciação entre esclerótica, pupila e íris. A pele é descrita como extremamente pálida e ocasionalmente até azul ou azulada como a de um cadáver. Testemunhas descrevem suas roupas como muito estranhas e monótonas, calça jeans e um casaco de capuz muito antiquado, roupas feitas à mão. Fenômenos elétricos bizarros acontecem quando eles estão por perto, como uma porta de garagem inexplicavelmente abrindo sozinha e lâmpadas de postes explodindo ou parando de funcionar repentinamente. Aqueles que dizem ter tido encontros com estes geralmente sentem que as crianças eram sobrenaturais e extremamente perigosas, mesmo não sabendo explicar o porquê. Geralmente são vistas brincando ou jogando algum jogo e cantando músicas de ninar macabras, como Old Father Long Legs, que descreve algo como pai velho, pernas longas, não consegue dizer suas rezas. Pegue-o pela sua perna esquerda e jogue-o escada abaixo, e quando estiver lá embaixo, pegue-o pela perna direita e jogue para cima de novo. Ou a música We Jumped into a Burble Bush, que a tradução direta diz: havia um homem tão esperto, ele pulou em um canteiro de espinhos e arranhou ambos os olhos, e quando viu, seus olhos estavam fora de órbita, e com motivos para reclamar, ele pulou em uma cerca viva e os arranhou novamente. Quando vistos nessas circunstâncias, estão sozinhos ou perto de áreas desertas, talvez na janela de seu carro, quartos, hotéis ou até em barcos. É relatado dessas crianças aparecerem sozinhas ou em grupos de no máximo 4 crianças, parecendo ser muito confiantes, ainda assim tímidos, pois evitam cruzar olhares com adultos, sempre olhando para baixo. Apesar da timidez, possuem um vocabulário muito vasto para a idade que aparentam ter, falando eloquentemente em um tom monótono, com padrões de fala que poucos adultos possuem ou costumam usar. Em alguns casos, possuem até a voz de um adulto. Eles não dizem muito mais que deixe-nos entrar, não vamos te machucar, não vai demorar muito. Normalmente eles tentam entrar nas casas das vítimas com desculpas bem formais, como a necessidade de usar o telefone para fazer um telefonema para seus pais, ou talvez se abrigar de algum perigo não especificado, beber um copo d'água ou qualquer outra coisa. Às vezes, respondem perguntas específicas com respostas sem contexto, como já está na hora da janta? Ou estou com medo. No momento em que a vítima coloca os olhos nestas crianças, elas param de brincar e ficam encarando, se aproximam pedindo um lugar para ficar ou pedem uma carona para casa. Muitas pessoas acreditam estar fazendo bem para essas crianças, acabam por concordar com os pedidos, mesmo que o pedido seja vago, não conclusivo e não entendam o porquê. Se a vítima descobre que os olhos das crianças são negros e pergunta sobre, estas ficam muito irritadas e insistentes que você cumpra com o que pediram rapidamente. Algumas pessoas que tiveram encontro com Bex dizem achar que as crianças usam algum artefato que venha a controlar levemente a mente da vítima, para que seja completa a demanda. As experiências envolvendo as crianças não explicam a causa da coloração dos olhos ou a própria origem delas. Alguns supõem ser espíritos de crianças perdidas ou assassinadas, mas em suma são ditos ser o que trazem a malevolência, a desgraça pessoal na vida de uma pessoa. Quem presenciou esses seres dizem que as crianças precisam ser convidadas voluntariamente para suas casas ou o carro em questão, como se é visto há séculos em contos e relatos sobre vampiros. No entanto, não há relatos do que acontece se você permitir a entrada dos Beck. Casos envolvendo Black-Eyed Kids são encontrados desde os primórdios da internet nos anos 90, quando fóruns faziam sucesso e eram recheados de histórias de terror, sempre descritos geralmente por pessoas anônimas em fóruns, blogs, sites sobrenaturais ou que envolvam o tema. São relatos vindo de todas as partes do mundo, mas é raro ter informações concretas de onde os Becks foram avistados. Veja alguns relatos.
Eu tinha chegado do trabalho, cansado e louco para tomar um banho. Me lembro que todo o caminho do trabalho até meu apartamento eu me sentia desconfortável, como se alguém estivesse me observando constantemente. Então achei que um banho quente faria essa sensação ir embora. Quando coloquei minha pasta na mesa da cozinha, a campainha soou. Fui até a porta e vi 3 crianças, todas meninas entre 6 e 9 anos de idade. 2 estavam de costas e uma menina bem pequena que parecia ter no máximo 6 anos, com a pele muito branca e cabelos castanhos, estava virada em minha direção. Ela não olhava diretamente para mim e sim para dentro da minha casa. "O que desejam, crianças?" perguntei, achando que estavam vendendo biscoitos ou algo do tipo, mesmo sendo tarde da noite. "Gostaríamos de ter permissão para entrar, senhor." Achei estranho. Nos dias de hoje, crianças não adentram em casas de adultos sozinhas assim. Não podem, desculpe. E fechei a porta. Não demorou nem 1 minuto e a campainha soou de novo. "O que foi agora?" perguntei, um pouco nervoso. "Estamos perdidas. Precisamos de sua ajuda para ligar para nossos pais ou queremos uma carona." Ela então levantou o rosto e me mostrou os grandes olhos enegrecidos. Eu tinha a sensação de ficar ouvindo "por favor" dentro da minha cabeça, junto com "deixe-nos entrar." "Não, estou ocupado e vocês não vão poder entrar aqui nunca. Você vê, eu sou um homem muito tranquilo e não me estresso rapidamente, mas aqueles olhos e a voz distorcida me assustaram bastante e eu não achei que era uma boa ideia deixar aquelas crianças de olhos negros entrarem na minha casa." Tocaram a campainha mais 3 vezes e depois nunca mais as vi de novo. Outro relato. Carrie não tinha intenção de parar no shopping central de sua cidade quando estava voltando para a faculdade, mas ela o fez. Ela deseja até hoje que não tivesse feito isso. Havia poucas pessoas lá naquele dia e eu achei muito estranho o quão quieto estava o local, Carrie, de 20 anos, disse. Enquanto voltava para o meu carro, virei em uma esquina e vi uma senhora de idade junto de um menino. Ele imediatamente chamou minha atenção porque era estranho, diferente de qualquer pessoa que já tinha visto. O garoto, por volta dos 12 anos de idade, parecia normal à primeira vista, mas quando Carrie observava falar com a senhora, ele parecia qualquer coisa menos normal. O cabelo negro contrastava fortemente com a pele pálida, olheiras enormes debaixo de seus olhos. Era como se ele não tivesse dormido por semanas, diz Carrie. Tinha um rosto muito magro. Enquanto se aproximava dos dois, ela ouviu a conversa. Em uma voz baixa, mas forte, o garoto pedia ajuda para a mulher. Ele estava muito rígido, com suas mãos esticadas do lado do corpo, olhando para o chão enquanto ela procurava algo em sua bolsa para dar a ele. Carrie diz: "Conforme eu ia chegando perto, eu percebia que ele ficava cada vez mais inconfortável. O garoto mudou de posição quando Carrie passou por eles, indo em direção ao carro, e então levantou o rosto e fez um contato visual com ela. Eu congelei. Seus olhos eram negros como a noite, opacos, quase como mortos", disse. "O olhar que ele me deu me assombra até hoje. O sentimento que ainda tenho é como se ele não estivesse totalmente lá, quase que fantasmagórico." Com os olhos fixados em Carrie, o menino se virou lentamente e, sem esperar o que receberia da senhora, simplesmente saiu andando. Carrie não sabia quem ou o que era esse garoto, mas essa memória ficará com ela para sempre. O olhar dele ficou gravado em mim para sempre. Era como se ele soubesse o que eu estava pensando. Enquanto alguns podem ser tentados a pensar que os Becks sejam apenas os espíritos perdidos de crianças que partiram e estão tristemente vagando pela terra em busca de ajuda dos adultos, deve-se notar que em cada caso as testemunhas afirmaram ter sentido um medo arrepiante quando elas entraram em contato com esses seres. É como se eles instintivamente soubessem que elas não estavam lidando com crianças inofensivas, mas predadores perigosos disfarçados. É certo que apenas o instinto não é fácil de classificar como prova, mas a universalidade desse sentimento em que se depara com os Becks torna difícil descartar.
Mas o que deixa em aberto a possibilidade paranormal alternativa é que esses seres podem ser apenas demônios disfarçados, como a existência da Arca de Noé ou as tábuas de pedra que Moisés recuperou no pico do Monte Sinai. A crença em demônios é uma questão de fé. Se alguém está predisposto a acreditar na existência de entidades angelicais ou demoníacas, então seria duramente pressionado para não considerar o fato de que os Becks podem ser uma antiga forma de manifestação e deslocamento de criaturas das profundezas do inferno. Claro que estes são os demônios sob o disfarce de jovens seres humanos. Deve-se perguntar por que eles não estão jogando o seu charme nefasto sedutor ao invés de empregar personas palpamente estranhas como descritas aqui. Então, quem são essas crianças? Esses seres que metem tanto medo nos que cruzam seus caminhos? Espíritos perdidos? Vampiros? Híbridos de aliens? Seres que se alimentam do medo que geram? Entidades demoníacas? Wetherley, escritor do livro Black Eyed Children, acredita que esses seres podem ter algum tipo de origem demoníaca, pois em alguns relatos destas crianças, elas simplesmente desaparecem no ar, e algumas testemunhas relatam uma súbita maré de azar depois do encontro com essas crianças de olhos negros. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito. Até a próxima. Obrigado.